Êxodo 3,14, Deus disse: Eu sou quem sou. Deus se apresentou para Moisés como Eu sou. Para os fariseus, e quem registrou é o evangelista João, capítulo 8, versículos 56 até o 59, para os fariseus, Jesus disse: Eu sou. Para cada citação bíblica que se faz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é preciso observar duas coisas. Primeiro, o contexto imediato. Segundo, o contexto amplo. Lá no século II da história da Igreja Cristã, Marcião, considerado pela Igreja como sendo um herege, ele retirou todo o Antigo Testamento da Bíblia. Motivo? O Deus do Antigo Testamento é mau. O Antigo Testamento, ele é fundamental para conhecer Deus. O Antigo Testamento é fundamental para conhecer Jesus. O evangelista Mateus, ele é o evangelista dos quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele é o evangelista que mais enfatiza o Antigo Testamento. Por 15 vezes, o evangelista Mateus, ele dá ênfase a algum aspecto da vida de Jesus como sendo o cumprimento das Escrituras Sagradas, ou seja, sendo o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus cumpriu a Escritura em sua existência. Mateus capítulo 3, versículo 3, versículo 11 e o 12. Mateus capítulo 11, versículo 10. Porque Jesus nasceu de uma virgem, conforme promessa, Isaías 7,14. Está lá em Mateus 1, 22 e 23. Nós vemos também o nascimento de Jesus em Belém, conforme o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 3 até o 6. A mudança de Jesus, ainda bebê, com a sua família para o Egito. Então, a mudança de Israel para Egito. Nós temos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 14 e 15, mas é uma profecia de Oséias, capítulo 11, versículo 1. Podemos nos lembrar também o assassinato das crianças de 2 anos para baixo, ordenado por Herodes, em Belém, como tentativa de matar Jesus. Profecia, Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Jesus cumpriu o Antigo Testamento em seus ensinos e ministério. Ele não se deu a conhecer publicamente, conforme nos relata o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 4. Ele ensinou por parábolas, conforme destaca o Salmo 78, versículo 2 e 3. Jesus também nós vemos a decisão dele de viver em Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia, conforme o profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 e 2. Jesus teve compaixão pelos doentes, trouxe controvérsia e divisão. Jesus cumpriu as Escrituras na sua morte. Ele entrou em Jerusalém de uma forma humilde, Zacarias 9, versículo 9 até o 12. Os seus discípulos o abandonaram, conforme Zacarias 13, versículo 7. Um amigo traiu Jesus por 30 moedas de prata, conforme Zacarias 11, versículo 12 e 13. Querido amigo, querida amiga, a vida e a obra de Jesus é um verdadeiro cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos apresenta a foto de Jesus, enquanto o Novo Testamento nos mostra Jesus em pessoa. O Antigo Testamento é a atuação do Pai para que a promessa feita fosse realizada. E o Novo Testamento é o Jesus que veio para cumprir cada linha do Antigo Testamento. E o Novo Testamento destaca também a missão, a atuação da igreja para que os feitos de Jesus, para que os feitos de Deus, as promessas de Deus, continuem sendo proclamadas para esse mundo. Mas se é assim, se o Novo Testamento é cumprimento do Antigo, se Antigo Testamento e Novo Testamento formam uma unidade, qual motivo leva pessoas a ignorar o ensino e o Deus do Antigo Testamento? Bem, uma das respostas é que a negligência do Antigo Testamento
está fundamentada numa compreensão equivocada de que o apóstolo Paulo, ele disse para os cristãos não continuarem observando os rituais das leis do Antigo Testamento. Texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 11 até o 16. Aí essas palavras de Gálatas, de maneira nenhuma elas indicam que Paulo renunciou ao Antigo Testamento. Mas o fato é que Marcião, aquele herege do século II da igreja cristã, Marcião, ele rejeitou todo o Antigo Testamento por causa dessa recomendação de Paulo. Marcião, ele era, digamos assim, devoto do apóstolo Paulo. Ele era zeloso pelas escrituras paulinas. E em sua compreensão equivocada, Marcião então concluiu e passou a desprezar todo o Antigo Testamento. Ouça, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Como alguém que escreveu tais palavras iria rejeitar o Antigo Testamento? Não é isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Não é isso. Mas uma interpretação equivocada dessas palavras e um zelo extremado pelas epístolas paulinas levou alguém a concluir que deveria rejeitar todo o Antigo Testamento. É preciso enfatizar que se o Antigo Testamento não tivesse valor, se o Antigo Testamento não fosse a palavra de Deus, não haveria quase 5.000 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele também não é apenas um livro que traz ilustração de moralidade, como muitas vezes tem sido feito aí em muitas pregações. Não é isso. Eu não posso ler o texto da carta de Paulo aos Romanos sem estudar o livro de Levítico. Só para te dar um exemplo, se eu ignoro o livro de Levítico, bem, eu também não vou conseguir compreender o livro de Romanos. Os Salmos, eu também não posso entender os Salmos como sendo apenas hinos judaicos, porque eles também são hinos cristãos. E muitos salmos falam a respeito de Cristo. Pouca instrução no Antigo Testamento acaba privando a verdade bíblica e acaba até tirando o valor de todo o Novo Testamento. E tirar uma pessoa da verdade do Antigo Testamento é retirar aos poucos essa pessoa de Jesus Cristo Salvador. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele destaca que o diabo se transforma em anjo-luz. Para quê? Para tirar as pessoas da luz, que é Jesus Cristo. Leia 2 Coríntios 11, 14. Jesus, ele foi tentado no deserto pelo diabo, e o diabo tentou Jesus usando a Bíblia. Ah, se Jesus não fosse intérprete das Escrituras Sagradas! Jesus, ele soube interpretar as Escrituras Sagradas, por isso ele venceu o tentador. As pessoas hoje também são tentadas com as Escrituras Sagradas e estão abandonando o próprio ensino das Escrituras Sagradas. Mais uma vez eu quero enfatizar para você. Para cada citação bíblica, é preciso observar duas coisas: o contexto imediato e o contexto amplo. O que esse texto me ensina à luz daquele capítulo, à luz daqueles versículos, e o que esse texto me ensina à luz de toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. A igreja precisa do Antigo Testamento para conhecer Jesus Cristo e para adorar ainda mais o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10, versículo 1 a 7. O Antigo Testamento, ignorado por muitas pessoas, desenvolve a teologia detalhada do que Cristo veio fazer. O Calvário, sim, o Jesus que morreu no Calvário, é um passo a passo do Antigo Testamento. Eu quero abrir um parênteses e falar um pouco para você sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, de maneira bem especial do livro de Levíticos. O livro de Levíticos descreve 5 sacrifícios e ofertas: holocaustos, capítulo 1, oferta de grãos, capítulo 2, oferta pacífica, capítulo 3, oferta pelo pecado,
que é o capítulo 4 e até o versículo 13 do capítulo 5 de Levítico, e oferta pela culpa, que é Levítico capítulo 5, mas o versículo 14 até o versículo 7 do capítulo 6. Olha só, o livro de Levítico, ele nos diz que os sacrifícios tornam possível alguém participar do banquete celestial. Levítico 6, versículo 8 até o 7 e o versículo 33. Aí vem o Novo Testamento lá em Pedro e diz assim: Jesus é o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Os sete capítulos iniciais de Levítico descrevem como a expiação dos sacrifícios, como que cada tipo de sacrifício vai expiando e resolvendo as camadas complexas e multifacetadas da separação entre Deus e o homem. Aí vem o Novo Testamento e enfatiza: Jesus é o sacrifício perfeito de uma vez por todas. A missão da igreja é anunciar todo o desígnio de Deus. Conforme nós vemos Paulo em Mileto, Atos 20, versículo 27, e Jesus, quando subiu aos céus, Mateus 28, versículo 20. Dessa forma, resumidamente, eu lembro para você o seguinte: os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a lei, é a constituição do reino de Deus. É a visão do tipo de sociedade que Deus irá construir por meio da sua graça redentora. Aí nós vemos Mateus capítulo 5 e 6, o Sermão do Monte, Jesus dando a interpretação da constituição desse reino de Deus, desse tipo de sociedade que Deus está construindo agora com a sua ação redentora. É a sociedade à luz do Evangelho. Os marcionistas, eles alicerçam a sua fé tão somente no Novo Testamento. Marcião, para tirar o Antigo Testamento da Bíblia, ele defendeu um Deus demiurgo, ou seja, um Deus justo e irado. Para ele, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Aí esse ensinamento de Marcião, lá do século II, é muito difundido em nossos dias pelos espíritas. É isso mesmo, pelos espíritas. Talvez você, ignorando o Antigo Testamento, cuidado com as coisas espíritas que você começou a ingerir, a beber, e isso está te afastando do Antigo Testamento e aos poucos vai te afastar de Jesus Cristo, ou vai te levar para um outro Jesus Cristo. E a Bíblia, como diz Paulo aos Gálatas, a Bíblia não prega um outro evangelho, não há um outro tipo de evangelho. Allan Kardec, ele passou a ensinar que em Jesus nós recebemos agora um novo olhar da divindade, não sendo mais o Deus terrível, o Deus ciumento, o Deus vingativo, o Deus implacável de Moisés. Não é mais o Deus cruel que derrama sangue humano na terra ou que tortura as pessoas. Não é mais o Deus que pune todos por causa de um. Olha o ensino. E assim as pessoas passaram e ainda hoje desprezam o Antigo Testamento. Querido amigo, querida amiga, Antigo e Novo Testamento descrevem Deus detalhadamente. Antigo e Novo Testamento mostram o eu sou. O problema é que a ABIP, editora Códice, lançou um livro. E esse livro tem como título Jeová, Falso Deus. O livro destaca que há 2 deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é Jeová. O Deus do Novo Testamento é o Pai de Jesus. Aí as testemunhas de Jeová que buscaram desqualificar Jesus, rebaixando-o, na tradução bíblica Novo Mundo, interpretam aquela palavra de Apocalipse 9:11, Apolion e Abaddon, como sendo um anjo do abismo, e assim passaram a descrever Jesus como Satanás e passaram também a descrever o Jeová do Antigo Testamento conforme esse destruidor, conforme o Apolion e o Abaddon. Observe, nós não estamos diante de algo novo. Ignorar, rejeitar o Antigo Testamento. Querido amigo, querida amiga, eu quero terminar contando um breve relato para você. No livro Poder para Ser Vitorioso, o pastor Rick Warren,
Ele conta a história de um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul. E esse canibal estava sentado perto de um grande caldeirão, lendo a sua Bíblia, quando de repente o antropólogo com um capacete se aproximou desse canibal e perguntou: "O que você está fazendo?" O nativo respondeu: "Estou lendo a Bíblia." O antropólogo sorriu, zombando, logo disse: "Você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Ele não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar o seu tempo com isso." O canibal olhou para aquele homem de cima para baixo e calmamente respondeu: "Senhor, se não fosse por esse livro que eu estou lendo, você estaria nesse caldeirão nesse momento." A palavra de Deus modificou a vida e o apetite daquele homem. A Bíblia é um livro especial. A Bíblia é um livro que me leva para uma nova vida. Uma vida em Jesus. Uma vida em Deus. Uma vida no eu sou. O eu sou do Antigo Testamento. O eu sou do Novo Testamento. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!